Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. E vamos lá, sem demora, ver o que nós temos aqui para a gente começar a fazer a nossa movimentação de hoje. Aqui, vamos lá. Bom, vamos começar por essa nota do PT. Olha lá. PT nega em nota ter definido posição sobre as eleições do Tocantins e diz que prioridade é garantir palanque sólido e comprometido com a reeleição de Lula. Foi o presidente do PT, né, o Nili William, que divulgou a nota nessa quarta-feira. Na verdade, pelo que eu apurei, foi o seguinte: ele deu uma entrevista a uma emissora de rádio e lá falou da proximidade do PT, da federação, que é PT, PV, PCdoB, com a pré-candidatura a governador do Laurens Moreira, e isso não caiu muito bem na federação, né? E aí ele fez essa nota aí para explicar, explicando que não tem nada definido, né? O Nili fala aqui, ó. Ó, que não tem nada definido, ó. Ele fala que de acordo com as notas, as tratativas com os aliados, incluindo o vice-governador Laurens Moreira, fundamentam-se na construção conjunta de um projeto político para o desenvolvimento do Tocantins. Olha lá. Nili afirma que a prioridade do PT é o palanque para o presidente Lula. A condição central e negociável para qualquer aliança é a garantia de um palanque sólido e comprometido com a reeleição do Lula. Ressalta o presidente, o PT afirma que toda e qualquer decisão sobre o futuro eleitoral da sigla está condicionada à viabilidade e ao fortalecimento dessa prioridade nacional. Aí no in-off que eu fiz agora, que vou já adiantar aqui para você pelo menos essa parte, eu já coloco aqui a Germana Pires, que é a presidente do PCdoB. Eu tive uma conversa com ela ontem, depois dessa nota do Nili, e ela me confirmou praticamente o conteúdo da nota do Nili. Ela disse que a prioridade realmente é um palanque sólido com o presidente Lula aqui no Tocantins, né? Coisa que não teve, por exemplo, na última eleição, né? Na última eleição, não houve palanque. Na verdade é o seguinte, pessoal, também a eleição geralmente nacional, ela não entra em primeiro turno, né? Nesse ano deve entrar, porque vem aí o grupo mais radical da extrema-direita exigindo fidelidade à extrema-direita na campanha, imagino que deve ter alguma coisa assim, mas geralmente a campanha de presidência no Tocantins, ela começa ganhar força no segundo turno, porque daí todo mundo já definiu a vida, quem ganhou a eleição, quem perdeu, aí entra na campanha. Mas, de toda forma, é importante um palanque para o Lula aqui no Tocantins, como, logicamente, a direita, a extrema-direita, vão querer também um palanque para eles aqui, ok? Mas como a sociedade está muito dividida, há uma polarização tóxica, essa polarização burra, inclusive, eu acho que a coisa vai ser... muitos políticos, principalmente centro, como é o caso do Laurez, por exemplo, há uma dificuldade de aceitar um palanque mais à esquerda, né? Esse é um grande problema, porque depois vem lá toda aquela tropa da extrema direita atacando, enfim, é mais ou menos por aí. De toda forma, é isso. Ela diz também que é importante ter um projeto claro para o desenvolvimento do Estado. A, a, ela diz também, como o Nili, que não há nomes fechados, que inclusive a Águia Germana falou que se discute até a possibilidade de uma candidatura própria, nada está descartado, ok? E aí temos essa matéria aqui, que é o Vicentinho Júnior, que deve trocar de projeto de se tornar senador para concorrer ao governo do Tocantins, que me disseram que está muito animado, está percorrendo aí já, conversando com muita gente em Brasília, aqui no estado, para tentar definir isso, né? Ela está mesmo disposto então, a trocar o projeto. O Vicentinho tem conversado muito então, com líderes no plano nacional e plano local. Uma coisa que eu observo aqui é que o Vicentinho vai ter que redefinir o partido, né? Porque nesse momento ele não tem um partido, porque o partido dele, o progressista, que é o partido do momento, está comprometido com a pré-candidatura da Dorinha, o progressista formou uma federação com a União Brasil, chamada União Progressista, e lá está fechado com a Dorinha, não tenha dúvida disso, até porque tem uma candidata, como eu já disse, que nesse momento ganharia com facilidade a eleição, então dificilmente vai conseguir derrubar essa pré-candidatura da Dorinha. Então vai caber ao Vicentinho arrumar primeiro um outro partido, né? Mas de toda forma aí tem conversado, tá?
buscado tentar construir essa candidatura aqui. Eu trouxe também nessa esteira, aqui no in-off que eu coloquei no ar agora há pouco, né? Que a Cíntia também está na pista. Ela vem pontuando muito bem nas pesquisas, aparecendo em terceiro lugar e tal. Isso deu um ânimo nela e ela tem conversado com bastante gente também para tentar construir uma candidatura dela a governadora, né? Isso aí é interessante, né? Interessante, mais um nome aí surgindo. Ela teve já conversa com o próprio Vicentinho Júnior, teve conversa com o Irajá. Eu estou colocando aqui o que ela vai conversar também com a Federação PT, PCdoB e PV. Então, assim, a Cíntia tá na pista, né? Agora, o que me disseram é o seguinte, que tem uma movimentação também de parlamentares querendo assumir ir para o PSDB, que é o partido presidido pela Cíntia aqui no estado. Agora, o que esses aliados me disseram é o seguinte, que a Cíntia não vai abrir mão da presidência do PSDB. Ela é presidente do PSDB estadual, presidente do PSDB Mulher Nacional, um cargo muito importante que ela tem no partido, e da presidência regional me disseram que ela não vai abrir mão. E aí eu aproveito uma coisa que eu tenho conversado também, é que os deputados estaduais, principalmente, vão enfrentar, os federais também, vão enfrentar um problema sério de novo em março, com a janela partidária, quando os políticos, os candidatos podem mudar de partidos, deputados e tal. O que, que vai acontecer? Os partidos não estão aceitando deputados mandatos. Já foi um problema em 2022. Lembra que teve até aquela história que o Republicanos do governador Vanderlei Barbosa chegou a receber, se não me engano, 10 deputados estaduais ou 9 deputados estaduais, elegeram 7, né? Foi muito bem, mas 2 ou 3 aí foram para o sacrifício, né? Não teve jeito. Por quê? Porque os partidos não queriam receber candidato de mandato. E isso deve se repetir agora, e, sobretudo, eles vão ter que mudar de partido, porque tem esse expurgo, né, que eu tenho falado, da base do Vanderlei, né? A base do Vanderlei teve um expurgo aí, por quê? Porque teve aqueles deputados ligados aí da base dele, muito próximo a ele, que assinaram o pedido de impeachment contra ele no período que ele estava afastado. E isso aí, logicamente, esse grupo caiu em desgraça agora diante do Palácio, já teve muita exoneração dessa gente e vão ter problema com o governador. Então, ou seja, vão ter que buscar um outro partido. E aí, qual partido? Qual o partido que vai aceitar os deputados de mandato, né? E o outro pré-candidato do ano passado, que é o do presidente da Assembleia, o Amélio Caires, que está sendo aí muito assediado por políticos, por empresário, para reassumir, vamos dizer, essa pré-candidatura dele a governador. Eu conversei com pessoas próximas, me disseram que ele quer primeiro conversar com o governador Vanderlei, que é o presidente, inclusive, do Republicanos, e me disseram o seguinte, que desde a volta do Vanderlei, não houve nenhuma conversa do Vanderlei com o Amélio. Então, ou seja, nada daquilo que foi discutido ano passado foi desfeito até o momento. Ou seja, o Vanderlei, o ano passado, anunciou o Amélio como pré-candidato a governador dele. Isso não foi desfeito, porque não houve uma conversa, o Vanderlei não chamou ele, falou, olha, Amélio, a partir de agora a nossa candidata é a Dorinha, não houve nada disso. Então, até que uma conversa ocorra, o Amélio é o pré-candidato a governador do Republicanos. De toda forma, ele com certeza deu uma recuada naquela movimentação intensa que ele deu ano passado, vocês lembram disso? Mas de toda forma tem esse assédio, tem muito político, muito deputado buscando aí, querendo que o Amélio assuma uma pré-candidatura dele a governador, porque dizem que todo esse grupo da oposição, você vê que a oposição esfarelada, né? Esfarelada, ó, Cíntia, Vicentinho, a Masta também, lembrando, o Amélio está sendo procurado para ser, a Thaídes, Laurez, 6 nomes já estou falando aqui. Isso mostra muito mais, diz muito mais sobre uma falta de rumo da oposição do que outra coisa. De toda forma, esse monte de gente que está saindo buscando a candidatura é porque está sentindo que tem um vácuo. Tem condições, apesar da força da Dorinha, como eu disse, nesse momento ela é imbatível. Eu acho a candidata muito forte, vai ter que ter muita mudança no cenário para ela perder essa eleição, mas aí, logicamente, vai depender da oposição construir um discurso, unir, ter uma musculatura, uma candidatura forte e recursos para a campanha. Essas 3 coisas e vai ter que ter para eles poderem fazer uma candidatura competitiva. E agora, eu vou trazer para vocês aqui essa fala do Dr. Marlon Reis, que bate com aquilo que eu tenho dito
há muito tempo, né? Há muito tempo que eu tenho falado sobre essa questão. Vamos lá, vamos escutar aqui. Olha lá, presta atenção. Preste atenção no que esse prefeito vai falar agora. Porque a emenda parlamentar nada mais é do que uma troca, na maioria das vezes. O deputado vem, dá o teu dinheiro do teu imposto, tu fica devendo obrigação para ele, depois tem que trabalhar para ele continuar onde ele está. Eu acho que talvez eu seja o primeiro prefeito do Brasil que esteja falando nisso diretamente, porque a emenda parlamentar a gente usa, a gente agradece, a gente precisa, porque é o sistema que existe, mas ela não deveria existir, porque ela é uma compra, é quase que uma compra de voto legalizada e institucionalizada. Olha lá, viu? Esse prefeito, pessoal, esse prefeito, eu vou colocar para vocês aqui, é o prefeito da cidade de Santo Antônio da Patrulha, do Rio Grande do Sul, Rodrigo Massulo, do Progressistas, e ele diz que ele é o primeiro prefeito que fala desse assunto, e é verdade, e é verdade. Vocês conhecem minha posição de muito tempo, né? Que eu bato nessa tecla. Vamos ver o que o doutor Marlon Reis fala agora sobre essa questão. Vamos lá. É isso que nós estamos falando há tantos anos. Se o Congresso Nacional fizesse um teste de integridade pública, estaria reprovado. As emendas parlamentares se transformaram no maior mecanismo de compra de mandato eletivo de que já se teve notícia no Brasil. Emendas PIX, o tal do orçamento impositivo, o orçamento secreto, são todas estratégias para comprar mandatos eletivos. É praticamente impossível um deputado ou um senador perder uma eleição com essa trama, essa estratégia ilegal, imoral que foi criada. Veja, o Brasil vai gastar mais de 60 bilhões de reais em pleno ano eleitoral com emendas parlamentares que vão servir para quê? Para isso que o prefeito denuncia. E que é a realidade em todos os municípios brasileiros. Os prefeitos precisam se vincular a deputados para poder ter acesso a essas verbas, e com isso eles ficam presos, ficam amarrados, terão que votar, terão que pedir votos. Da mesma maneira, se compra voto com esse dinheiro, porque uma parte dele é desviado, algo que eu denunciei no meu livro O Nobre Deputado. Então eu vou continuar falando aqui com vocês. Esse será um ano de esclarecimento. Vocês veem aí, é o que eu tenho batido há muito tempo, né? Vocês sabem da minha posição desde que eu me entendo como um analista político, né? Que eu sou contra esse negócio de emenda. Essa emenda, ela asfixia a política brasileira. Ela está jogando, como diz o doutor Marlon Reis aí, ou a gente vai mudar isso, ou ela vai acabar com o Brasil. Ela prostituiu a política brasileira. Essa é a grande realidade, não tem outro termo. Nós precisamos rever essa questão de emenda parlamentar. Tem que ter uma pressão, uma conscientização da sociedade e pressão em cima dos deputados. Virou um fim em si mesmo. Emenda parlamentar praticamente impede a renovação política. Nós precisamos muito renovar, porque nós temos um plantel ruim. As lideranças horríveis que nós temos hoje, que sobressaem, e que grande parte das lideranças que sobressaem são ruins. Nós temos uma liderança ruim. Tanto essa questão das emendas, a prostituição que foi feita, é resultado desse grupo ruim, dessa geração, dessa safra horrorosa de políticos que nós temos no Brasil. Isso é uma verdade. Segundo, questão da corrupção. Não tenha dúvida, olha o que a Polícia Federal está fazendo aí com esse negócio de emenda PIX. Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, de parabéns pela campanha, pelo trabalho que tem feito para combater essa indecência. Você prejudica o próprio governo, porque de dois aspectos. Primeiro, nada anda na casa se não tiver emenda, virou um combustível. Ou paga emenda ou eles sequestram o país. Isso aí vale também para Tocantins, vale para cidades, etc. E outra coisa também é uma ingerência. É deputado dizendo onde tem que fazer as coisas. Não tem que dizer, isso tem que ser fruto de planejamento. Nós temos que ter como exemplo, nesse caso, a China. Planejar a aplicação de cada centavo. Se nós vamos abrir uma escola, por que nós vamos abrir essa escola no município tal? Isso tem que estar dentro de um projeto macro, não tem que ser do olho, do olhômetro de um deputado ou de um prefeito. Essa é uma questão aí muito importante, tá bom? Por isso que eu trouxe essa fala do Dr. Marlon Reis, que eu achei fundamental. Bom, trago aqui também que o governador Vanderlei, né, ele decidiu reavaliar, estudar uma possibilidade de cancelar o reajuste de 9,37% na conta de água e esgoto cobrado pela BRK, e foi uma medida tomada na gestão do governador interino, né, então governador interino, vice-governador Laurez Moreira.
E como foi o caso, por exemplo, do jovem trabalhador também, que ele tinha trocado, rescindiu o contrato e o governador Vanderlei fez parece que um TAC lá com um acordo com o Ministério Público e retomou o jovem trabalhador, né? E o governador diz que os tocantinenses já pagam uma das contas de água mais caras do Brasil e esse aumento é injusto e prejudica a população, que diz o governador. Aí o vice-governador Laurez Moreira, eles pediu uma nota, diz que esse reajuste não foi uma decisão política nem de conveniência, foi uma obrigação jurídica e contratual reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Poder Judiciário, e diante de anos de omissão, ele diz que optou então por uma solução equilibrada, autorizei apenas a recomposição da inflação pelo IPCA, limitada a 9,37%, para evitar que a população fosse surpreendida, né? E no futuro, com o reajuste acumulado, poderia passar de 40%. Ele disse que teve uma postura responsável, para garantir segurança jurídica e proteção ao cidadão. Tá aí, então, essa briga, a disputa aí do, dessa discussão, né, do Vanderlei com o Laurez, quer dizer, uma eterna discussão entre os dois. E por fim, quero trazer aqui, então, vamos ouvir aqui o deputado Ricardo Aires, que assinou a CPMI do Banco Master. Vamos ver o que o Ricardo diz aqui, vamos lá. E aí, pessoal, o primeiro ato aqui, começando esse ano, assinei a CPI do Banco Master. Nós precisamos investigar a relação desse banco com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo e mesmo o Poder Judiciário. São mais de 12 bilhões de reais de operações obscuras que precisam serem passadas à lei. São várias as pessoas prejudicadas que confiaram nessa instituição e muito mais do que isso, no sistema bancário brasileiro e no Banco Central, que precisa se aprimorar para evitar que situações como essa ocorram. Vamos acompanhar, porque vou trabalhar, inclusive, para ser indicado como membro titular dessa importante CPMI mista que está sendo criada entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. É isso aí, o deputado, então, a assinatura dele, pelo que a assessoria passou, foi fundamental, porque garantiu a possibilidade, o número mínimo, né, para protocolar, e agora com a assinatura do Ricardo vai ser protocolado, agora tem dito. Tem que levar até o fim, porque isso aí vai derrubar a República se for até o fim. Isso vai pegar ministro do Supremo Tribunal Federal, esse centrão não é pedra sobre pedra. Esse Vorcaro é o Epstein do Brasil. Lembra o Epstein, o pedófilo lá do americano? Só que lá eu estou falando de pedofilia, estou falando de dinheiro, né, de roubalheira. Mas é equivalente, do jeito que o Epstein ele tem lá os políticos na mão, grandes empresários na mão lá nos Estados Unidos, esse Vorcaro, esse Daniel Vorcaro tem no Brasil. Isso derruba muita gente. É, ministro Supremo assistindo um joguinho de futebol no avião, do bacana, viajando para Europa, deputado e senador. Eu quero ver até onde vai isso aí. Eu não acredito em CPI, sabe? A CPI é um grande circo, só serve para circo, né? Não vai para lugar nenhum. Mas de toda forma é importante. O Ricardo tem feito um trabalho bom nesse aspecto. Eu acho que o Ricardo para mim, o maior destaque dessa legislatura da bancada do Tocantins é o Ricardo Aires, grande deputado, com a movimentação, a participação inteira. Discordo de muitas votações dele, que eu achei que embarcou nessa loucura que nós assistimos no final do ano passado, mas em muitas ele não. Ele votou realmente pensando em coisas maiores para o Brasil. Então, eu acho que o Ricardo, grande destaque, seria muito bom a gente ter um tocantinense, né, envolvido aí nessa CPI. E para a gente finalizar, trago aqui a frase do dia do deputado federal Alexandre Guimarães, em uma declaração ao site Gazeta do Cerrado, da minha amiga Maju, que eu mando um abraço, Maju, que ele diz o seguinte: nossa marcha é firme para o Senado, não tem aventura nem meninice. Seremos candidato ao Senado. Ou seja, ele está com isso, ele está desmentindo, querendo desmentir a informação de que ele queria disputar a candidatura a governador, mas quem falava isso muito era o grupo dele. O grupo dele, no final, antes do meu recesso, era todo dia atrás de mim, dando, que ele estava empolgado. E olha as postagens, inclusive, do site, eu vi os irmãos dele curtindo, os aliados, os assessores, e parabenizando, e vamos, como que ele fala? Bora trabalhar, né? Que ele...
E ele falava isso e tal, mas agora não, aconteceu então alguma coisa nesses 15, 20 dias que mudou a coisa. E ele voltou então para o projeto de senador, vai ter que achar uma chapa de governador. Lógico que ele pode ser candidato avulso, mas acho muito ruim esse negócio de candidato avulso. Parece que ninguém quer o cara, sabe? Então eu vou lançar. Eu sou candidato de mim mesmo, então eu vou lançar minha candidatura avulsa. Eu acho que vai ter precisado de um candidato a governador, e aí tem várias opções, como nós vimos aí, né? Cíntia, Altaídes, Amasta, Vicentinho Júnior, mas quem? Amélio, tem vários nomes, inclusive o Amélio e ele, que são muito próximos. Então, assim, são grandes as pós-oportunidades. Vamos ver o que vai acontecer, vamos estar acompanhando, trazendo tudo para você. Espero que tenham gostado desse novo formato, um formato mais interativo, e nós voltamos nessa sexta-feira para fechar a semana. Abraço a todos e até a próxima.